Às vezes nos deparamos com objetos simples usados em nosso dia a dia, mas não imaginamos o quão complexo pode ser seu processo de fabricação. Para a fabricação das cédulas do dólar, por exemplo, grava-se uma imagem em um pedaço de metal comprimindo-o entre duas superfícies. No passado isso era feito manualmente. Hoje um artista cria um modelo em gesso muito maior que a moeda definitiva. A partir dele, faz-se uma versão em níquel. Depois utiliza-se uma máquina chamada torno redutor, que, com base no modelo, vai esculpir o desenho em um pedaço de metal. Está feita a matriz, que já apresenta o tamanho da moeda definitiva. Com a matriz pronta, 2 moldes, um de cada lado da moeda, são colocados em uma prensa de alta velocidade. Pedaços maciços de metal são postos na prensa, onde são comprimidos entre os moldes. As imagens ficam impressas no metal e o processo de cunhagem está pronto. Já o processo de fabricar a cédula é mais complicado. O cuidado tem que ser maior para dificultar as falsificações. O papel e a tinta usada são especiais e a impressão das notas passa por 4 processos. A impressão litográfica para imprimir. A impressão tipográfica que imprime um número de série em cada nota. E daí é incorporado mais um dispositivo de segurança às cédulas, as fitas metálicas. A chapa, que produz a imagem principal da nota. O corte, que por fim uma guilhotina corta as folhas de notas em notas únicas. Depois, elas são embaladas em pacotes e entregues aos bancos. O pincel é o melhor amigo na hora de uma boa maquiagem, mas nem todo mundo sabe como ele é feito. Em geral são de madeira ou também de plástico, pode variar de tamanho e espessura, dependendo para que fim é designado. Muitos cabos fabricados em série são de madeira crua não tratada. Cabos de melhor qualidade obtêm-se com madeira de lei tratada. A madeira é selada e laqueada para dar ao cabo um alto brilho e acabamento à prova d'água. A virola é a parte metálica que une o cabo aos pelos. Ela serve como pinça para pegar bem os pelos e manter fixa ajustada a parte das cerdas que ficam dentro da virola. Seria como raízes de plantas que estão embaixo. Geralmente esta parte metálica e de alumínio polido, latão cromado, niquelado, cobre, níquel ou aço niquelado. O pelo, que é o elemento mais importante, está no extremo do pincel e pode ser natural, qualquer cabelo macio ou seda animal, ou sintéticos, geralmente filamentos de nylon. Os pelos naturais mais utilizados: Marta Kolinsky, os mais caros e raros: Marta vermelha, Doninha, Marta russa, orelha de porco, texugo, mangusto, coati, esquilo, orelha de boi, camelo, pônei de cabra. Os pincéis de boa qualidade são utilizados sedas de animais. Atualmente os de fibras sintéticas oferecem materiais que se assemelham bastante aos de pelos naturais, mas para corretores e sombras cremosas, os sintéticos são uma boa opção, e são fáceis de lavar. A mistura de borracha do pneu é formada por aproximadamente 30 tipos diferentes de borracha e outros ingredientes, que são misturados para criar um composto negro que será enviado para a fase de corte. Nesta etapa, a borracha é cortada em faixas com o objetivo de formar a estrutura básica do pneu. Os pneus são feitos do interior para fora. São montados os elementos têxteis, as cintas de aço, os talões, as telas, o piso e outros componentes. O resultado é o que se chama de pneu verde, bem parecido ao produto final. Após as etapas de fabricação, o pneu é avaliado em um rigoroso processo de inspeção. Máquinas de alta tecnologia analisam todos os pneus para detectar qualquer imperfeição antes da comercialização. Basicamente, os pneus mais comuns são compostos por 6 partes diferentes: parede lateral,
As paredes laterais são feitas de borracha e são a ligação entre a roda e a parte do pneu que encosta na estrada. Lona de corpo. É a camada que faz o pneu suportar o peso da carroceria do carro. É feita de uma mistura elástica, com borracha, poliéster e nylon. Lona estabilizadora. Ajuda na estabilidade do pneu feita por pequenas placas de fios de aço que ajudam a evitar derrapadas. Capa de rodagem. Parte do pneu que fica em contato com o solo. Formada por 3 tipos de borracha, ela auxilia na tração do veículo e na durabilidade do pneu. Talões. Aros de aço envoltos numa camada de borracha. É a parte do pneu que entra em contato com a roda. Estanque. É a parte de dentro do pneu com várias camadas de borracha. Impede a saída do ar e a perda de pressão do pneu. Pratos de tiro ao alvo. São utilizados em um esporte onde os participantes atiram em alvos especiais que são jogados no ar, usando a mão ou uma máquina especial. Os alvos são feitos de uma mistura de betume, cimento ou pó de talco. Vamos mostrar o processo de produção. Os alvos têm muitos diâmetros diferentes, o que torna mais fácil ou mais difícil de atingi-los. De qualquer maneira, tudo começa aqui, com o pó de talco que é trazido para a fábrica a uma temperatura de 80 graus. O pinche de betume também chega aquecido a uma temperatura de 200 graus Celsius. Os materiais são misturados em um enorme misturador industrial para garantir que a temperatura não caia durante esse processo. Eles usam óleo que é aquecido a 265 graus Celsius que circula pelos tubos localizados ao redor do misturador. Este processo transforma as matérias-primas em uma massa pastosa que é então despejada em moldes especiais. No passo seguinte, os moldes são prensados, e a pasta toma a forma do alvo. Agora só falta deixar secar e endurecer, e claro, o alvo é então decorado com tinta feita em um misturador especial. O alvo fica no forno por 30 segundos e isso é suficiente para secar a tinta. Comente se gostou do vídeo e inscreva-se no canal para estar sempre por dentro do que acontece de mais surpreendente no mundo. Valeu e até a próxima!